Tudo bom, pessoal? Bom, hoje a gente vai ver rede ponto a ponto e rede cliente-servidor. Bom, o que é uma rede ponto a ponto? Basicamente, a diferença entre as duas é que a rede ponto a ponto ela não tem um servidor controlando a rede, tá? Então, uma rede ponto a ponto é uma rede onde não há um computador central oferecendo controle sobre o compartilhamento de arquivos e recursos e nem um único computador armazenando arquivos. Então, no caso, quando você tem uma rede cliente-servidor, você tem um servidor que vai gerenciar os recursos, por exemplo, de impressão, os recursos de internet, enfim, os recursos de segurança de quem acessa que computador e com que senha. Já numa rede ponto a ponto não tem isso. Numa rede ponto a ponto, cada computador tem o seu gerenciamento. Então eu tenho que sentar em cada máquina e configurar a senha do usuário para permitir ou proibir o uso de determinados recursos. Então dá muito trabalho, né? Uma rede aí com 50 computadores, eu vou ter que sentar em cada um dos 50 computadores, tá? Então não existe um servidor gerenciando a rede. Neste caso, todos os computadores nessa rede podem ou não serem acessados ou acessarem recursos e arquivos de acordo com as permissões que cada um possuir. Então, como eu falei, esse gerenciamento é feito em cada máquina, quer dizer, eu tenho que sentar em cada máquina para configurar os recursos que podem ou não ser acessados. São indicados apenas para redes pequenas, pela facilidade de implementação e pelo baixo custo. E quando é que você usa uma rede ponto a ponto? Quando é uma rede pequena. Por quê? Porque uma rede pequena eu posso sentar em cada máquina e gerenciar localmente o recurso que pode e não pode ser usado, tá? Qual a vantagem? Menos custo para você fazer esse tipo de rede. Então, se for uma rede pequena, compensa mais você fazer uma rede ponto a ponto. Já se for uma rede muito grande, sei lá, acima de 15 máquinas, 20 máquinas, é interessante você ter um servidor para gerenciar isso, para você não ter que sentar em cada máquina e fazer a configuração localmente. Aí, como diz aqui embaixo, em redes maiores deixa de ser interessante você ter uma rede ponto a ponto pela dificuldade de gerenciamento e poder comprometer o desempenho e a segurança da rede, porque uma rede, quando ela é cliente-servidor, quando ela tem um servidor controlando, tem muito mais recursos de segurança do que uma rede ponto a ponto, onde você configura em cada máquina, né? Justamente porque o sistema cliente-servidor, o sistema que fica instalado no servidor, ele é muito mais robusto, tem muito mais recursos de segurança do que o sistema comum, o sistema operacional comum instalado numa máquina. Bom, a rede ponto a ponto tem como característica a disposição em série de equipamentos, fazendo com que os dados passem por todas as estações que estiverem conectadas, mas apenas a receptora poderá reconhecê-los. São redes montadas para compartilhar dispositivos ou dados e não serviços. Então, resumindo, uma rede, por exemplo, uma rede cliente-servidor, a informação ela vai para o servidor pega a informação, a solicitação da informação e devolve o recurso que a estação está pedindo. Já numa rede ponto a ponto, você faz a solicitação, ela é mandada para todas as máquinas e somente a máquina destinatária é aquela que recebe a informação, é aquela que aceita a informação. Essas redes ponto a ponto você pode compartilhar internet, você pode compartilhar, no caso, uma impressora, você pode compartilhar arquivo, mas dificilmente você compartilha serviços. Serviço geralmente é compartilhado pelo servidor, tá? Também designadas por Store and Forward. Nesse tipo de rede estabelece-se um caminho entre dois nós, podendo-se utilizar nós intermediários, os quais ignoram a mensagem. Foi o que eu falei ainda agora. O que acontece? Uma estação manda, ela acaba mandando para todas. Aí esse storage and forward quer dizer o que? É armazenar e reencaminhar. Então não é para ela pega, armazena e reencaminha para a próxima. Aí a próxima pega e reencaminha para a próxima até chegar no destinatário. O destinatário vai pegar essa informação e guardar para ele, tá? Bom, como ocorre a transmissão? A transmissão ela pode ser por comutação de linha ou comutação de circuito. Ela pode ser por comutação de mensagem ou de pacote.
Dentro da comutação de mensagem de pacote, nós temos o circuito virtual e o datagrama. Então deixa eu voltar aqui. Vamos à primeira, comutação de circuito ou comutação de linha. Então, como é que ocorre esse tipo de transmissão? É fechado um circuito, tá? E todos os pacotes, eles são obrigatoriamente, eles passam por esse circuito. Fica um circuito fechado, igual quando você liga para uma pessoa, é fechado um circuito entre você e a pessoa, um canal ali. Então só você e aquela pessoa podem falar no telefone. Se outra pessoa tentar falar, não consegue, tá? Qual a vantagem disso? A velocidade é excelente, mas qual a desvantagem? Se precisar ocorrer outras interligações ali, não vão poder, vai ter que ficar esperando você terminar de utilizar aquele circuito para ele ser fechado e liberar para outra pessoa usar. Então o nome disso é comutação de circuito. Então, dando uma lida aqui, uma vez estabelecida a ligação, tudo se passa como se tratasse de uma linha dedicada. Vantagem: tempo de trânsito desprezável. Por quê? Porque a velocidade ela é excelente. Se você tem um canal dedicado ali, a velocidade é excelente. Qual é o inconveniente? Um recurso atribuído a uma ligação não pode ser usado por outra. Então, enquanto aquele circuito está sendo usado pelo par, né, de estações, outro par de estações não vai poder usar. Ele fica alocado para eles enquanto estiverem usando, né? Vamos ver agora a comutação de mensagem ou comutação de pacote, né? Então, mensagens ou pacotes são enviados através da rede quando for possível. Então, existem dois tipos: existe o circuito virtual e o datagrama. O circuito virtual também é fechado um circuito, só que é fechado um circuito para cada pacote. Então vai passar o primeiro pacote, é fechado um circuito com o melhor caminho. Aquele pacote ele é identificado com o número do circuito. Aí passou o pacote, vai passar o outro fechado no outro circuito virtual. E para aquele pacote passar assim por diante. Para cada pacote tem um circuito virtual que é fechado, né? Datagrama. Já o datagrama não. Cada pacote não tem a questão do circuito virtual que é fechado para ele. Cada pacote segue uma rota. A rota que for mais rápida naquele momento, tá? Então vamos dar uma lida aqui. Circuito virtual. Cada ligação é atribuída um percurso fixo, analogamente ao que se passa na rede telefônica. A ideia é evitar a escolha de um novo caminho para cada um dos pacotes. Quando uma ligação é estabelecida, o caminho de origem e de destino é memorizado no setup. Cada pacote contém um número de circuito virtual. Então, como eu falei, cada pacote vai conter um número do circuito virtual. Então, ocorreu, vai passar um pacote, aí é fechado um circuito virtual. Aí passa lá o pacote, aí vai passar outra, fechado um outro circuito virtual, tá? Com isso, o pacote de transita em uma velocidade maior, tá? Já o datagrama não existe partida de caminhos definidos. Cada mensagem ou pacote é enviado pelo melhor percurso no momento, independente um dos outros. Cada pacote contém a indicação de destino e da fonte, permite uma melhor adaptação a falhas. Então, cada pacote que vai passar, passa por pelo melhor caminho naquele momento, tá? Vantagem: bom aproveitamento de recursos, conversão de velocidade de transmissão. Então, qual o inconveniente? O trânsito mais significativo. Então, são vários pacotes correndo por vários caminhos diferentes, então ocorre um trânsito maior ali nos caminhos, tá? Reforçando que esse tipo essas formas de comutação, elas valem não só para rede cliente-servidor, como a rede ponto a ponto que eu estava vendo, tá? Vamos ver agora rede cliente-servidor. Então, muitos aplicativos funcionam de acordo com o ambiente cliente-servidor, o que significa que computadores clientes, são as máquinas que fazem parte da rede, eles contatam o servidor, que é uma máquina geralmente bem potente em termos de capacidade, entrada e saída, e fornece serviços, no caso. Estes serviços são programas com dados como hora. Por exemplo, o servidor ele pode fornecer a hora da rede. Então a hora de todas as máquinas da rede vão estar atreladas ao servidor, tá? Vai ser a mesma hora fornecida pelo servidor. A questão de arquivos, o servidor ele pode ser um servidor de arquivo, por exemplo. Então tudo que você salva
na sua máquina, na verdade não está salvando na tua máquina, está salvando lá no servidor. A conexão da internet, ele pode gerenciar, o servidor ele pode gerenciar que horas a internet vai estar liberada para todas as máquinas. Então ele pode, se for uma rede empresarial, ele pode configurar um servidor que só pode acessar a internet nos computadores, nas estações, de 8 da manhã às 18 e de segunda a sexta, por exemplo. Mesma coisa, ele pode configurar a impressora, que só pode imprimir nesses dias e horários. Então tudo isso o pessoal faz no servidor. E eu posso configurar que a conta do Luciano, por exemplo, é uma conta que ele pode acessar a internet todos os dias, porque ele é o diretor, por exemplo. E o outro que não é diretor, que é coordenador, ele só pode acessar de segunda a sexta, de 8 a meio-dia, por exemplo, pelo horário da manhã, que é o horário do turno de trabalho dele. Entendeu? Então tudo isso pode ser, esses serviços todos podem ser configurados no servidor. Então os serviços são explorados por programas chamados programas clientes, que são executados nas máquinas clientes. Então, do mesmo jeito que tem um programa que você faz esse gerenciamento no servidor, no computador, na estação, que são chamados de clientes, também tem os programinhas que vão estar conectados com os respectivos programas no servidor. Então, se no servidor configura o dia e o horário que vai ser acessado a internet e a impressora, é porque na estação cliente vai ter o programinha respectivo que vai fazer esses bloqueios e essas permissões, tá? Aí fala-se assim de cliente quando designamos um programa que roda numa máquina cliente, capaz de processar as informações que recupera de um servidor. No caso do cliente FTP, são os arquivos, enquanto que para o cliente de serviço de mensagem é o e-mail. Então, por exemplo, eu estou aqui, vou acessar uma página de internet, aperto no Enter. Primeiramente ele vai para o servidor, para o meu servidor local, fazer a solicitação na porta específica HTTP, que é para acessar a página de internet. Daí ela vai para o provedor, e aí do provedor vai puxar a página, vai voltar para o servidor, que vai voltar para a estação. Mesma coisa se eu quiser baixar um arquivo, na hora que eu apertar no Enter, esse arquivo ele vai se comunicar com a porta específica do servidor, a porta FTP do servidor, que vai vai mandar esse arquivo para a minha porta específica FTP da minha máquina para baixar esse arquivo. Então cada serviço tem uma porta específica. O e-mail também tem uma porta específica, tá? Cada uma com o seu protocolo e porta específica, ok? E essa porta tem que ter na estação e a mesma porta no servidor. São as portas de comunicação. O modelo cliente-servidor é particularmente recomendado para redes que requerem um grande nível de confiabilidade, com as seguintes vantagens: recursos centralizados, já que o servidor está no centro da rede, ele pode gerenciar recursos comuns a todos os usuários, por exemplo, um banco de dados centralizados, a fim de evitar os problemas de redundância e contradição. Então, nesse exemplo que eu estou falando aqui, eu falei ainda agora de internet, falei de impressora, mas você pode ter um banco de dados lá no servidor. Então, vamos dizer que você tem uma rede com 1000 computadores, uma grande empresa com 1000 computadores, e os dados dos funcionários, tipo o endereço, idade, tempo de serviço, salário do cara, tudo você concentra no servidor. Então, qualquer alteração, e esses dados são consultados pelos empregados da empresa. Então qualquer alteração de dado você altera no servidor e automaticamente todas as estações já vão ter esses dados atualizados. Caso contrário, se eu fosse alterar em cada máquina, ia dar inconsistência de dados, porque numa máquina ia ter uma informação, na outra já poderia ter outra e assim por diante. Então um banco de dados centralizado em um só local tem justamente essa vantagem dos dados serem únicos. Todo mundo acessa naquele local. Então, maior segurança, pois o número de pontos de entrada permitem o acesso a dados, que permite acesso a dados é menor. Então eu posso, por exemplo, tenho 1000 computadores, aí eu vou amarrar através da senha de usuário quais são os meus empregados que vão poder acessar aquelas máquinas. Ainda amarro o dia e horário. E ainda amarro através da conta de usuário o que ele pode e o que ele não pode acessar de recursos. Eu posso configurar para um acessar a internet e o outro não acessar.
internet. Então a questão da segurança ela fica mais forte e mais centralizada aonde? No servidor, porque eu não preciso sentar em cada máquina para configurar, eu sento só no servidor e faço a configuração em cada conta de usuário. Eu configuro não só o que ele pode, como qual máquina ele vai poder acessar. Gerenciamento do servidor e uma rede evolutiva. Graças a esta arquitetura é possível remover ou adicionar clientes sem perturbar o funcionamento da rede, ou sem modificar o essencial. Então, por exemplo, tem 1000 computadores e eu tenho 800 funcionários. Aí eu quero pegar desses 800 funcionários, 100 deles eu quero fazer com que eles deixem de acessar a rede. Então não preciso mexer em computador nenhum, eu simplesmente vou no servidor e elimino as 100 contas desses 100 funcionários. Automaticamente eles não vão poder acessar máquina nenhuma da minha empresa. E eu não precisei mexer em rede nenhuma, em computador nenhum. Fui somente lá no servidor e apaguei a conta dele. Ou eu posso simplesmente bloquear a conta deles. E aí eles não terão mais acesso às suas respectivas contas, de uma forma bem rápida. No entanto, a arquitetura cliente-servidor tem algumas lacunas. Entre elas, o custo elevado. Claro, para você montar uma rede cliente-servidor, você tem que ter um servidor, uma máquina potente. E você tem que ter um administrador da rede dedicado. Esse cara vai estar, ele que vai estar administrando a rede. Isso vai gerar um custo, né? Você pagar uma pessoa para estar fazendo esse gerenciamento. E ele é o elo fraco. Isto é, o servidor é o único elo fraco da rede cliente-servidor, já que toda a rede está estruturada em função dele. Então, se tirar o servidor, acaba prejudicando a rede. Mas felizmente o servidor tem uma grande tolerância a avarias. Então, geralmente tem a configuração de backup, de forma que se o servidor cair, os dados geralmente eles são backupeados em outra máquina, no segundo servidor, de forma que ele continua mantendo a rede em andamento. Porque sem um servidor você não consegue nem logar nas máquinas, não consegue acessar a internet, não consegue imprimir, quer dizer, tudo depende dele, tá? Então, um sistema cliente-servidor funciona de acordo com o seguinte esquema: o cliente faz um pedido para o servidor pelo seu endereço IP e a porta que designa o serviço específico do servidor. Então no caso, você está aqui, você quer realizar uma impressão. Então, na hora que você digitou lá no Word o texto, mandou imprimir, essa solicitação ela sai da sua porta específica, equivalente da impressora, vai para o servidor, para a porta específica que ele emite autorização para imprimir. Mesma coisa na internet, você digitou aqui o site, apertou no Enter, ele sai da porta específica HTTP e vai na porta específica do servidor que vai lá no provedor de acesso de tal, hospedado o site, e esse site volta pela porta específica para o seu computador. Então basicamente aqui tem uma imagem mostrando que tem um servidor, ele recebe os pedidos dos clientes aqui, ó, e ele pega e emite as respostas aqui. Então o servidor trabalha diariamente basicamente fazendo isso, recebendo os pedidos e emitindo as respostas, tudo através das portas específicas para cada serviço, né? É isso aí, pessoal.